Olá, tudo bem? Que bom que você está assistindo mais um vídeo aqui nosso. Se você acompanha o nosso canal no YouTube, ajuda a divulgá-lo. E se você ainda não acompanha, marca lá no YouTube, confirma lá e toda vez que a gente publicar um novo vídeo, ele vai diretamente para você. O tema hoje aqui, a gente vai falar de um assunto e que eu pretendo até em outros vídeos dar uma sequência porque ele é muito amplo e ele é muito importante. A desconstrução de um relacionamento. E no nosso caso aqui, mais ênfase a desconstrução da fé. Para mim, essa é a condição mais notória da nossa geração, da era mais recente, em que principalmente quando a gente está trazendo para os nossos bate-papo aqui o centro que é a Bíblia, então vamos falar do cristianismo, a desconstrução da confiança da fé no cristianismo. Quando a gente vai falar nessa questão da desconstrução, pensa um pouquinho em relacionamento. Pode ser o seu relacionamento familiar, pode ser o seu relacionamento num grupo de amizade e pode ser o relacionamento mais íntimo, que é aquele que a gente entende que está no relacionamento entre um marido e uma mulher. A desconstrução do relacionamento, a gente pode olhar que ela vai ter algo tão ruim em duas condições tremendas. Um é a traição e o outro é a negação. São duas situações que elas não acontecem da noite por dia, mas elas automaticamente vão sorrateiramente tomando conta de um dos lados, até que ela venha acontecer. Mas a gente está falando aqui da desconstrução da fé. Mas você pode pensar em todas as áreas, eu na minha área da minha vida pessoal, da minha área de relacionamento e você também. No Evangelho de Mateus, Mateus escreve toda a narrativa da presença de Jesus, o Deus encarnado aqui na Terra. E lá no capítulo 26, é uma obra extraordinária sobre esse tema. Todo o capítulo, depois você vai lá na Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26, e dá uma lida nele completa, reflete, relê, para você entender isso. Tem dois momentos ali, na experiência de duas pessoas, em que Jesus trata disso. Ele trata da traição com um e trata da negação com o outro. Mas isso, ele quer levar para que eles pudessem compreender que a consumação disso neles, e se não fosse tratado, iria trazer uma ruptura da desconstrução da fé que Jesus estava trabalhando no coração deles. Então eu estou falando de dois personagens. Um é Judas Iscariotes e outro é Pedro. E há um momento que Jesus sabe que está para acontecer a sua crucificação. E é interessante que lá na narrativa, Mateus ele fala as palavras de Jesus de maneira muito claras, em que Jesus abre o diálogo com seus discípulos e fala assim, olha, vocês sabem, porque eu já preparei vocês, que o meu tempo de cumprir o ministério aqui está se esgotando. Mas eu quero deixar para vocês aqui algo para que vocês possam também se lembrar. E quando ele começa a dar essa condição, esse alento ou essa preparação para os discípulos, ele toca exatamente nesse tempo e nesse tema. Havia sorrateiramente, paralelo a essa reunião que Jesus estava tendo com os discípulos, uma outra reunião, aonde os líderes religiosos judeus estavam ali reunidos para preparar uma armadilha para prender e matar Jesus. Tanto que eles consumaram isso depois. E um dos caminhos era buscar em alguém do grupo de Jesus, em que eles pudessem influenciar e desconstruir naquela pessoa a confiança em Jesus, para trair Jesus. E esse era Judas. Então Jesus ele começa falando assim, olha, tem alguém no meio de nós aqui que vai me trair e vai me entregar. E sabe quem que imediatamente pergunta para Jesus quem que vai ser? O próprio Judas Iscariotes.
um traidor. E ele pergunta: Jesus, vai ser eu? E Jesus respondeu para ele, na presença de todos os discípulos: você que está dizendo. Você que está dizendo. E há num outro momento que Jesus também diz para ele claramente: vai e faz o que você tem que fazer. Ou seja, Jesus, por ser Deus, estava diante dali de um traidor junto a ele. E qual a atitude de Jesus? Jesus novamente dá a oportunidade para ele refletir. Olha, se a loucura da traição estiver passando pela sua cabeça ou pela minha cabeça, seja naquilo que é mais sério, mais crítico, em querer trair Jesus, pare por aí. E eu não posso nem pensar numa coisa dessa. É a maior loucura. Só que esse papo não parou só por aí. E aí Jesus continua falando, e quando Jesus fala em detalhes do que ia acontecer com ele, um outro discípulo fala na frente de todos os outros e diz assim: eu vou deixar isso acontecer, isso com você. Pedro. E aí Jesus fala para esse homem, para Pedro, e fala assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. E você vai me trair. Então, Jesus está mostrando como que o lado sombrio, o lado de Satanás, ele age para desconstruir relacionamentos. Que relacionamento é pautado naquilo que é intimidade, naquilo que é a confiança, naquilo que é a esperança, naquilo que é a fé. E se o seu relacionamento com alguém vem pelo lado sombrio ser minado e você ou eu ser o agente disso, pode ter certeza que aonde uma pessoa está sendo minada, passa por traição e passa por negação. Por isso que Jesus, passando isso na pele, o diabo tentando desconstruir uma relação de fé nos seus discípulos, ele logo fala claramente. E continua falando hoje a igreja, porque a igreja passa por essa situação. As eras mais recentes, a era atual, o grande impacto, o grande desafio para a igreja, no meu entendimento, e a gente vai explorar isso em outros vídeos aqui, é essa condição da desconstrução da fé. São pessoas traindo Jesus, são pessoas negando a Jesus, tendo conhecido Jesus. Então Jesus, ele revelou isso a eles. Só que mais à frente, já Jesus sendo entregue, sendo torturado, sendo humilhado, sendo morto, mas ressuscitado, qual foi a atitude de Pedro? Qual foi a atitude, então, de Judas Iscariotes? A traição de Judas foi tremenda, que ele tentou tomar outras iniciativas, mas aquela que mais coube a ele, sabe qual foi? Dar cabo da própria vida. Morreu, suicidou. E Pedro, quando percebe o que estava acontecendo com Jesus, sabe o que aconteceu nele? Diz a Bíblia, a mesma revelação nos evangelhos, que ele chorou amargamente de tristeza e de arrependimento. Aqui está a porta de oportunidade. Não aquele pela loucura se matou, mas esse pela loucura arrependeu. Pela loucura, qualquer pessoa pode arrepender e restaurar a sua família, e restaurar um relacionamento. Basta ter o arrependimento. E na reconstrução de uma intimidade com Jesus, com Deus, é isso. Se a loucura da traição e se a loucura da negação passou perto de nós em algum momento, arrependa. Volte ao primeiro amor. Jesus está pronto para isso. Agora, não parta desse mundo sem fazer isso, porque senão não terá mais oportunidade de fazer essa condição maravilhosa. Desconstruindo a fé é aquilo que nós vamos aprofundar nos próximos vídeos. Um forte abraço.